de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharcando os nossos corações de muita luz, de muita paz, de muita fé e de muita coragem. A ideia hoje é falar sobre um assunto tão instigante e ao mesmo tempo tão delicado. Muitas vezes corremos atrás da felicidade e literalmente, quanto mais corremos, mais ela nos escapa entre os dedos, qual areia quente. Achamos que felicidade é algo que se vai atrás. E essa ilusão faz com que a gente se atrase muito. Porque a gente ainda não entendeu que felicidade não é algo que se corre atrás. Mas felicidade é uma construção a fazer. E nós não precisamos ir atrás. Nós precisamos construí-la onde quer que estivermos. Porque a felicidade real é um sentimento de paz e de consciência tranquila que nos encharca o ser e que vai conosco onde quer que a gente vá. A felicidade real é nossa, do Espírito Eterno. Portanto, a felicidade real não faz parte das coisas que nós, infantilmente, porque somos ainda espíritos muito infantis, a felicidade não faz parte daquilo que a gente diz que é felicidade. Porque a gente ainda coloca a felicidade em coisas materiais. As coisas materiais nos trazem conforto, mas não felicidade. É bom ter uma casa que não chova dentro. É bom ter uma casa que seja fresquinha no verão. É bom ter uma casa que seja aconchegante no inverno. Isso é conforto, mas não é felicidade. Felicidade é algo que vai nos pertencer daqui 100, 200, 300, 500, 600, 1000 anos. Para entender felicidade, nós precisamos partir do princípio que somos espíritos eternos. E que tudo que é felicidade real continuará sendo felicidade daqui 500 anos. E o que é ilusão, daqui ou minutos, ou horas, ou dias, ou anos, vai se desfazer. E a grande questão do ser humano é não confundir felicidade com ilusão. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu vou lutar pela minha felicidade. Não precisa lutar. Se ela é nossa, ela vem. E essa ânsia de lutar, muitas vezes a pessoa puxa tapetes, estraga lares, destrói casamentos. Ela não está lutando pela felicidade. Ela está lutando por uma ilusão que mais cedo ou mais tarde, pela lei do retorno, vai retornar em mais infelicidade.
Uma questão básica que nós precisamos nos perguntar é: isto que eu quero muito agora vai continuar me trazendo felicidade daqui 100 anos? Se a resposta for não, não vale a pena. Mas se a resposta for sim, eu comecei a entrar no rumo da felicidade. Eu gostaria de convidá-los para conhecer um diálogo belíssimo entre um discípulo, um apóstolo e o Mestre Jesus. Esse diálogo foi retirado do último livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, do Espírito Amélia Rodrigues. Não é o último livro de Divaldo, mas é o último que ele psicografou da Amélia Rodrigues. O livro chama-se Vivendo com Jesus. E para quem já conhece Amélia Rodrigues sabe, são 10 livros psicografados, mais 3 livros infantis, todos eles contando histórias à época de Jesus. Alguns deles com Jesus, outros com os primeiros cristãos, mas todos falando da semeadura do Evangelho. E esse diálogo sobre a felicidade, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, foi retirado do capítulo 6 desse livro, Vivendo com Jesus. Então, Amélia Rodrigues começa narrando, explicando qual foi a situação do diálogo, em que momento ocorreu esse diálogo. E Amélia então coloca: quando terminaram as pregações nas margens do lago, em Cafarnaum, e as multidões dispersavam, o amigo buscava a tranquilidade do lar de Simão Pedro, vivendo as abençoadas experiências familiares. Aqueles que o acompanhavam, na maioria ali residentes, continuavam ao seu lado em diálogos intérminos, exuberantes de aprendizagem e de enriquecimento de amor. Então, Amélia Rodrigues explica que Jesus atendia a grande multidão de dia, mas ao cair da tarde, ele atendia os apóstolos. Porque com os apóstolos ele podia conversar de uma maneira direta. Os apóstolos eram os espíritos mais evoluídos, reencarnados naquele momento. Reencarnaram propositadamente para serem apóstolos. Não foi por acaso. Jesus não chegou para cada um e disse: me segue. E ele pensou assim: não tenho nada para fazer, vou seguir. Todos eles vinham com a certeza absoluta que tinham uma missão. E quando reencontraram o Cristo, entenderam qual era a missão. Eram espíritos que já tinham condições de entender assuntos mais profundos, os quais, muitos deles, só foram revelados para a grande maioria, há 157 anos, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Jesus, então, nesse dia, estava meditando, quando Tiago chegou perto dele. Mestre, o reino dos céus, a que sempre vos referis, é um lugar especial de delícias que se viverá depois da morte? Ou se encontra aqui na terra, onde estamos? Então, olha a questão do Tiago. O reino dos céus é algo que depois de desencarnar vamos encontrar, e lá então seremos felizes, teremos delícias? Ou esse reino dos céus pode começar a ser construído aqui, no hoje, no agora?
O mestre, então compassivo, sorriu suavemente, olhando com brandura o amigo quase constrangido, e respondeu. Agora essa resposta, amigos, é um monólogo. Tiago vai falar só daqui um pouco. Jesus vai explicar detalhadamente sobre a felicidade. E nós vamos acompanhando essa explicação de Jesus e trazendo para os dias de hoje e trazendo para as nossas vidas. Jesus, então, começa a explicar. Tiago, todas as criaturas aspiram à felicidade, que se apresenta para cada uma delas de maneira diferente. Para o enfermo, é a cura. Para o faminto, é o pão. Para o sedento, é a água refrescante. Para o necessitado, é o socorro que o livre da preocupação. Para o solitário, é a companhia, sendo algo especial para cada grau de aflição ou sofrimento. Existem pessoas que não se encontram enfermas, que não têm carência de coisa alguma, e, no entanto, vivem dominadas pelo mau humor, pelo desinteresse em torno da vida. Vivem tristes. Então Jesus coloca para Tiago que a felicidade tem muito a ver, a felicidade vista do ponto de vista do homem, tem muito a ver com as necessidades físicas. Mas mesmo assim tem pessoas que têm tudo, e são grosseiras, são mal-humoradas, pisam nos outros, não cumprimentam os outros, vivem num mundo de ilusão, vivem num mundo como se fossem os reis, mas foram depostos, porque nada os satisfaz. O que será que falta para essas pessoas? Jesus continua. Outras pessoas, no entanto, existem que sofrem dificuldades e são portadoras de enfermidades dilacerantes. Mas, apesar disso, não se queixam, apresentam-se alegres, apresentam-se joviais, são fraternas e espalham bom ânimo. Você chega, você abraça aquela pessoa, ela está doida de dor na coluna, e você pergunta para ela, como vai, irmã? Bem, graças a Deus. E a gente pensa, puxa, eu estou com dor no dedinho. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando, mas ela tem uma energia positiva, ela tem fé, ela tem esperança, ela sabe que estamos num planeta de provas e expiações e que os problemas fazem parte da vida. Mas ela está encharcada de paz, porque ela está bem com ela mesma. Ela não está carregando mágoa, não está carregando ódio, não está carregando rancor. Então aquela dor na coluna é algo que ela sabe que é passageiro. Um dia vai passar, nem que seja quando desencarnar, mas um dia vai passar. A felicidade, percebam a explicação que Jesus dá agora para Tiago. A felicidade, portanto, independe do que se tem. E essa é a primeira dica da palestra de hoje. A felicidade independe do que se tem. O que se tem é conforto, não é felicidade. Sendo um estado, a felicidade sendo um estado interior de paz, que as questões de ordem material não conseguem perturbar. E aqui eu gostaria de fazer uma metáfora que um palestrante de Goiás fez hoje e que eu achei fantástico.
o palestrante falou o seguinte: se nós estivermos nesse calorão, 40 graus, de Fusca, sem ar-condicionado, só com aquela janelinha aberta para fazer a circulação do vento. Mas nós estamos indo até o aeroporto buscar a pessoa que nós mais amamos no mundo. Ou buscar um grande palestrante espírita. Ele deu o exemplo do Divaldo. E eu digo, meu Deus, eu indo buscar o Divaldo, eu seria a pessoa mais feliz do mundo naquele momento. Mesmo de Fusca. Mesmo sem ar-condicionado. Mesmo naquele carro duro de dirigir, que quem já teve Fusca, eu já tive, a gente sabe que é duro de dirigir. Mas estaríamos indo fazer algo que nos faz muito feliz, a companhia de alguém que nós amamos. Então o Fusca é só um meio de nos levar. Mas a gente pode estar numa caminhonete dessas, de última geração. Dessas que o preço tem tanto zero que a gente até perde a noção de quanto custa. Ar-condicionado ligado, som ligado. Mas estamos levando a pessoa que a gente mais ama a fazer quimioterapia. Será que a gente está feliz dentro dessa caminhonete? Com certeza não. Estamos com o coração apertadinho, orando, pedindo a Deus que a quimioterapia dê certo, que os bons espíritos cuidem. A felicidade é isso, gente. Ela independe dos bens materiais que nós estamos utilizando naquele momento, porque tudo que é material fica. Está aqui apenas para que a gente use de maneira adequada para o nosso conforto, sem exageros. Mas a felicidade é o sentimento que a gente está levando no nosso coração. E vai independer se a gente está de Fusca ou não. Adorei essa metáfora, aprendi hoje no evento de Goiás, e eu já me imaginei de Fusca. Eu digo, é isso mesmo, felicidade é isso. Independe dos bens materiais, é a paz que nós carregamos. Jesus então continua. Assim é o reino dos céus, que tem início no coração das criaturas, quando optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor e da solidariedade. A única felicidade verdadeira vem das nossas escolhas, pela solidariedade, pelo perdão, pelo não julgamento, pelo serviço ao próximo. Isto é felicidade. Jesus continua. Tiago, a mudança de atitude na vida em relação à harmonia entre todas as coisas e os seres acalma interiormente o indivíduo, que passa a aspirar a compreensão entre todos e pelo espírito de solidariedade que deve existir nos sentimentos. A mudança de atitude na vida. Não é exatamente isso que o Espiritismo nos ensina desde o primeiro dia que colocamos o pé numa casa espírita? Reforma íntima. Só a mudança de atitude mental, emocional e verbal e atitudinal vai nos trazer felicidade. Mental, emocional, verbal e atitudinal. Começa no pensamento, vai para as emoções, vai para o diálogo e vai para a atitude. Esta mudança de atitude real
de mais compreensão, de menos julgamento, de menos necessidades, vai nos trazer felicidade. Outro grande engano que nós temos, e esse engano é mais das mulheres do que dos homens, e eu ainda ouço pessoas falarem assim: eu estou com fulano, vou casar com fulano, porque ele vai me fazer feliz. Gente, pegar a chave da nossa felicidade e dar para outra pessoa, para que ela nos faça feliz, é um caminho inacreditavelmente infeliz. Ninguém nasceu para fazer o outro feliz. Nós nascemos para crescer, para evoluir, para construir juntos a felicidade. Mas é um peso muito grande quando a gente diz: fulano vai me fazer feliz. Não vai, gente. Quem tem que ter atitude de felicidade somos nós. Fulano pode ser nosso companheiro de jornada muito bem-vindo para construir a felicidade, para construir o amor, para construir o companheirismo, para construir o perdão, para construir a tolerância. O casamento nos ensina muito de amor, de tolerância, de respeito. É uma grande construção de felicidade quando nós sabemos, entendemos que a convivência nos depura, que a convivência nos faz ser melhores, quando aprendemos a ceder, quando aprendemos a não bater o pé e dizer assim: é do meu jeito. Quando a gente vai bater o pé, respire e diz assim: vamos negociar então, um pouquinho de cada um. Que vitória! Em outros tempos, bati o pé e dizia: é do meu jeito, senão eu não vou. Olha que vitória! Conseguiu não bater o pé. Isto é crescimento, isso é felicidade. Aprender a dialogar, aprender a servir. Continua Jesus. Essa compreensão proporciona-lhe bem-estar interno, que se exterioriza em forma de júbilo e saúde. Felicidade se exterioriza em forma de júbilo e saúde, mesmo que o corpo temporariamente esteja enfermo, porque a saúde é do espírito. Mesmo que surjam doenças nesse percurso, sendo este conseguido neste mundo e prolongado para o mundo espiritual. Somos espíritos eternos. Estaremos vivos daqui 500 anos e a gente não pode perder esse foco. Porque só assim a gente começa a dar menos valor às coisas que realmente não têm valor. E começa a dar mais valor na construção de sentimentos que realmente têm valor. O mestre, então, prosseguiu suavemente. O mundo espiritual é constituído de júbilos e promessas de alegria nas regiões abençoadas. Percebam, gente, que Jesus já conversa sobre o mundo espiritual claramente com Tiago. O que a gente veio descobrir há 157 anos atrás, os apóstolos já sabiam claramente que existe um mundo espiritual abençoado, com júbilo, com alegria, com trabalho. Porém, existe igualmente lugares de sofrimentos reparadores. Percebam, ele fala que existem cidades espirituais para onde vão as pessoas que conseguiram mudar de atitude, recomeçar, reparar, refazer, reconstruir. Mas que existem lugares
de sofrimento reparador. Para quem não conseguiu fazer a sua grande reforma íntima, no mundo espiritual vai continuar fazendo. E muitas vezes a dor precisa chegar para que a gente possa começar a reparar. Então, porque existem igualmente lugares de sofrimento reparadores, onde se alojam aqueles que não quiseram ou não souberam comportar-se conforme os padrões da lei do amor. Para onde vamos ao desencarnar? Como eu vou estar quando eu desencarnar? Exatamente da mesma maneira que eu construí a minha felicidade aqui. Se eu me apeguei aos bens materiais, se eu me apeguei ao corpo, se eu me apeguei às coisas, eu vou sofrer muito. Mas se eu apenas usufruir das coisas de maneira com parcimônia e foquei a minha vida na construção da felicidade real, eu vou estar bem. A hipótese aparece para todos nós. A escolha é nossa. Quando que escolhemos? A cada dia. Quando tomamos as nossas atitudes diárias mais simples. De um sorriso, de um copo d'água, de um prato de comida, de um abraço de perdão. Essas atitudes constroem a nossa felicidade aqui e no plano espiritual. E então Jesus explica para Tiago como é que este mundo, como é que este lugar, onde as pessoas que não souberam praticar a lei do amor, Jesus continua. Ali neste lugar, as pessoas ficam expungindo seus crimes e equívocos de que se fizeram responsáveis, para poderem libertar-se do mal que neles existe e avançar na direção da felicidade, que não é negada a ninguém, porque o Pai é somente amor. Então, a felicidade real não é negada a ninguém. Mesmo aqueles que hoje sofrem no plano espiritual, ao se arrependerem, ao buscarem Jesus, ao orarem, ao mudarem de atitude mental, que todos nós estamos sendo convidados, encarnados e desencarnados, sempre ao mudar a atitude mental, nós somos atendidos sim, independente do lugar que a gente esteja. Quando a gente olha para dentro da gente e com sinceridade diz, errei, me equivoquei, não para fazer sentimento de culpa, porque culpa não leva a nada, mas para fazer sentimento de responsabilidade. Me equivoquei, quero reparar, quero pedir perdão. Esse sentimento traz uma paz e traz atendimento onde quer que a gente esteja. Deus é amor e jamais nos desamparou. Nós é que muitas vezes saímos do caminho do amor. Continua Jesus. A felicidade, Tiago, a felicidade deste modo, que constitui o reino dos céus na terra, não é feita dos desejos e da sofreguidão que atormentam as criaturas. Mas a felicidade real é feita de renúncia e de libertação das coisas que escravizam. Desde que as posses, por mais honrosas conforme se apresentam, são temporárias. Gandhi, o grande líder espiritual da Índia, quando jovem estudou na Inglaterra, era de classe média, fez faculdade de Direito,
não tinha condições de comprar algumas coisas que queria. Anos depois, já era o líder espiritual e político Gandhi. A Inglaterra, a rainha da Inglaterra, mandou chamá-lo para negociar com ele, porque ele estava fazendo toda uma revolução sem armas e sem sangue para a independência da Índia. A Índia era colônia da Inglaterra. A rainha manda chamá-lo. E ele então, passeando por Londres, indo até o lugar da reunião, para na frente de uma relojoaria, de uma requintada relojoaria, e fica olhando, encantado. E o cicerone dele, o acompanhante, que tinha ordens expressas da rainha para fazer tudo o que ele quisesse, para tentar comprá-lo, disse a ele: Gandhi, escolha o que você quiser, que a rainha vai te dar. E Gandhi disse: não, amigo. Deu um sorriso e disse: não. Eu estou aqui encantado comigo mesmo, de como eu mudei. Eu já não preciso de mais nada disso. Quantas vezes eu passei, olhei, desejei e não podia. E agora eu percebi que eu me libertei e que nada disso faz sentido e que eu não preciso de mais nada disso. Então essa libertação é colocar as coisas nos lugares delas, não ser escravo dos bens materiais, usufruí-los com a liberdade de dizer: eu não sou escravo, eu não vivo para ter, mas eu vivo para ser um espírito melhor a cada dia. Então Jesus coloca para Tiago que as posses são temporárias e ninguém as conduz após a morte, sendo motivo muitas vezes de desavença e desgraças, normalmente entre aqueles que ficam. Portanto, os tesouros reais são aqueles que libertam a consciência e dulcificam o coração. Tudo que eu fizer de bom, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, são as minhas joias que eu levarei comigo. Todo bem que eu fizer, todo mal que eu deixar de fazer, todo mal que eu impeça que aconteça, são os tesouros que eu levarei comigo. Continua Jesus: para tanto, Tiago, é indispensável que se tenha uma vida interior rica de ideais e de compreensão das humanas necessidades. E aqui vem um segundo ponto fundamental da palestra de hoje. Ter uma vida com sentido. Toda vez que a nossa vida está sem sentido, nós migramos para drogas lícitas ou ilícitas, para vícios de todas as espécies, de todos os tipos. Compramos em exagero, comemos em exagero, temos compulsões. Toda vez que a nossa vida está sem sentido, nos desregramos, procurando sentido num cartão de crédito que depois vamos nos ver de cabelo em pé para pagá-lo, comprando coisas que não precisamos para satisfazer um vazio, que chegamos em casa com aquele monte de sacola e o vazio continua aqui,
e o cartão de crédito estourado por 10 vezes, 10 meses. E a gente olha para aquele cartão de crédito e diz: o que eu fui fazer com você? Toda vez que a nossa vida está sem sentido, escorregamos para excessos que são absolutamente sem sentido. Nossa vida precisa ser rica de sentido. E esse sentido não pode ter uma pessoa. Porque se essa pessoa desencarnar, ou se essa pessoa for viajar, ou se essa pessoa for, como meu marido, para comer, aí a vida fica sem sentido. Esse sentido tem que ser emocional, tem que ser espiritual, tem que ser metas que nós temos para a nossa evolução. Claro, que bom que outras pessoas vão fazer parte da nossa vida. Mas esse sentido não pode ser jogado nas costas de ninguém. São sentidos nossos. Nós precisamos fazer essa viagem interior e encontrar o sentido da nossa vida. Isso é fundamental para a nossa felicidade. Para tanto, é indispensável que se tenha uma vida interior rica de ideais e de compromissos das humanas e de compreensão das humanas necessidades. Quando se está dominado por essa presença, um ideal de bem, servir e de amar, não importa onde o indivíduo se encontre, quer seja no cárcere ou na liberdade, todos os seres humanos trazem no íntimo os elementos que constituem a plenitude, mas nem sempre sabem distinguir, em razão do embaraçoso mundo de futilidades e de coisas nenhuma a que se atribui valor exagerado. Todos nós temos uma missão ou várias missões. Grace, missionários, só Gandhi, Chico Xavier, Luther King, não, esses são grandíssimos missionários. Nós somos pequeninos missionários, mas somos. Nenhuma vida vem por acaso. A gente não estava passeando lá no nosso lar e de repente, vou reencarnar. Porque, vou lá passear um pouquinho. Não, não existe isso. A reencarnação é programada, seriamente programada, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender a amar. E a nossa missão tem a ver com isso. E ninguém pode nos dizer qual é a nossa missão. Nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar essa missão. Continua Jesus. Tiago, é natural que haja interesse pela pesca, pela semeadura, na terra generosa, pelo trabalho na construção, pelas atividades dos deveres sociais e humanos na vida da família. Então ele está falando que é natural que haja interesse pelas coisas materiais, é óbvio. Ser um bom trabalhador, ser um profissional responsável, ético, ser um pai de família, uma mãe de família, uma irmã, uma tia, uma avó, amorosa. No entanto, deve haver igualdade e preocupação pela realidade que a todos aguarda além do corpo. Quando advém a morte que é inevitável, a nobre mensageira da vida. É natural, estamos encarnados, que tenhamos interesses materiais, mas não podem ser os principais. Eu sou um espírito temporariamente na carne. Então, os meus objetivos principais precisam estar ligados
conectados com a minha evolução. Continua Jesus. A felicidade não é, portanto, uma calmaria após a turbulência de acontecimentos desagradáveis e afligentes. A isso podemos chamar de repouso ou satisfação por haver se libertado do que era causador de sofrimento. Então, muitas vezes assim, eu estou feliz, consegui resolver um problema. Jesus explica para Tiago que isso não é felicidade, isso é, estou liberta desse problema, esse já foi. Vai vir outro. Estou num planeta de provas e expiações, não tem como achar que o mundo, a Terra ainda nesse estágio, não vai vir problemas. E Tiago, então, escuta o fecho da explicação de Jesus. Jesus, então, coloca o seguinte: Tiago, o reino dos céus, deste modo, pode ser considerado o conhecimento da vida e das responsabilidades que são decorrentes mediante a consciência do dever que deve ser retamente cumprido. A felicidade está ligada na nossa missão. Quando nós encontramos a nossa missão, quando nós vivemos para a nossa evolução, o dever retamente cumprido é a consequência. E das experiências que se adquirem no contato com as várias facetas em que se apresenta. Para encerrar, meus amigos, existe uma metáfora muito conhecida, que provavelmente a maioria de vocês conheçam. Nem estava programada, mas a espiritualidade me orientou que é para fechar com essa metáfora. Existia um rei, e ele queria saber 3 questões muito importantes. Qual era a missão dele? Qual era o dia mais importante da vida dele? E como ele iria cumprir essa missão? Qual era a missão? Qual era o dia mais importante? E como ele iria cumprir essa missão? E com quem? A segunda questão era como e com quem ele iria cumprir essa missão. Chamou todos os sábios do reinado. E eles disseram, não temos essa resposta. Quem tem essa resposta é um sábio que mora na floresta. Idoso, é o único que sabe. Na manhã seguinte, o rei se vestiu de mendigo e saiu disfarçado de mendigo. Chegou até o sábio da floresta. Ele já estava capinando de manhã cedo, já estava organizando a sua horta, já estava fazendo os buraquinhos para plantar sementes. O rei então faz as 3 perguntas novamente, e o sábio estava agachado e continuou agachado. Estava plantando, continuou plantando. E o rei disse, sábio, você não vai me responder? E ele disse, mais tarde, assim que der, no momento certo. E o rei então ficou andando de um lado para o outro, impaciente. E ele pensou, bom, eu não vou sair daqui sem a resposta mesmo. Então eu vou ajudar o sábio. Passou o dia inteiro ajudando a plantar. O dia inteiro na lida. Quando foi no cair da tarde, o sábio entrou na sua casa modesta, fez um caldo, serviu para o rei. E disse, agora eu vou lhe responder. Quais são as perguntas? Qual é o dia mais importante da minha vida? E ele disse, hoje, esse momento,
É este momento que você tem para construir o hoje melhor e o amanhã de luz. É este momento que você tem para plantar coisas boas. É este momento que você tem para fazer um plantio saudável e a certeza de uma colheita melhor. Dia mais importante, o hoje. Mas, sábio, quem é a pessoa mais importante da minha vida? E como eu vou saber que essa pessoa é a mais importante? Como eu vou saber o que fazer quando eu encontrar essa pessoa? Como fazer para reconhecer? A pessoa mais importante da sua vida hoje fui eu. Quando você deixou do seu egoísmo, da sua impaciência e passou o dia semeando a terra comigo. A pessoa mais importante da sua vida amanhã será quem você atender no palácio, a sua esposa, a sua filha. A pessoa mais importante da sua vida é aquela que está na sua frente no dia mais importante da sua vida, que é hoje. Sábio. E a terceira questão? Qual é a minha missão? Me diz, por favor, qual é a minha missão para que eu possa ser um rei que conseguiu fazer a missão. A sua missão é aproveitar o dia de hoje e fazer a pessoa que está do seu lado hoje mais feliz. Essa é a sua missão. Não importa como, se é com um sorriso, uma ajuda, um copo de água, um abraço de perdão, uma carona, um conselho, uma oração. A nossa missão, amigos, é fazer os outros felizes. Porque a felicidade é uma construção. E tudo que nós plantarmos, nós colheremos. Plantemos então felicidade a cada dia. Que Jesus nos abençoe.